Rato tem a ver com forças contrárias. Urso tem a ver com força contrária. O lírio com forças a favor. O sol com força a favor. O chicote são forças ambíguas. As nuvens também são forças ambíguas. Só que no caso das nuvens, essas forças ambíguas são mais leves do que o chicote, porque o chicote é bem mais forte do que as nuvens, é elemento fogo. Então, nesse caso, quando o chicote ele começa a pressionar para alguma coisa acontecer ali, ou a favor ou contra, porque ele tem a ver com as forças ambíguas, né? Ele pode tanto ser a força contrária, mais forte, mais potente, obrigando, impondo aquilo ali a acontecer, como as forças a favor, também mais forte, mais potente, obrigando a acontecer a favor. Chicote é elemento fogo, e nesse caso o chicote realmente fica pior do que as nuvens, tá? As nuvens são mais leves, elas são vento, né, que sopra com força e traz ali aquela situação, desencadeia aquela situação, né? Porque os ventos, quando chegam, eles já trazem aquela situação, aquela sorte. Nesse caso, são as nuvens claras ou nuvens escuras, dependendo da situação, do que vibrar sobre essa carta ou da casa em que essa carta cair, né? Para ela vibrar a favor ou contra, tá? Se ela cair em uma casa clara, ela vai se tornar as nuvens claras. Então, são as forças a favor. Se ela cair numa casa escura, ela vai vibrar contrário. Casa do Caixão, por exemplo, é péssimo para uma nuvem cair, né? São forças contrárias, porque as nuvens são ambíguas. Mas qual a diferença das forças contrárias aqui do rato, do urso, para as forças contrárias das nuvens e do chicote? A diferença é que no caso dos ratos, essas forças contrárias, tanto o rato como o urso, são desencadeadas por pessoas. E no caso do chicote com as nuvens, são desencadeadas por situações de força maior, tá? São situações assim que geram aqueles motivos de força maior para acontecer, quer você queira ou não. E são cartas ambíguas, lâminas ambíguas, né? Elas podem tanto pressionar a favor ou contra, essas duas. Essas duas aqui de cima são realmente, elas não são ambíguas, elas sempre vão pressionar contra os seus objetivos, contra os seus planos, contra aquilo que você quer, sendo que o urso é pior que o rato, tá? E porque ele é mais devastador. Com o rato acontecendo alguma coisa contrária, você ainda pode reverter a situação. Porque o rato ele tem aquele lance da irreversibilidade, né? Não, de reverter a situação. Irreversibilidade é com o urso. Situações que se tornam irreversíveis, não tem mais como você consertar aquilo ali. O estrago já foi feito. E aqui nós temos os lírios e o sol, que são as forças a favor, né? São potências a favor, sendo que o sol é mais forte que o lírio. Então, quando ocorre alguma coisa a favor com o sol, é a favor mesmo. Porque o sol ele desencadeia aí potencialmente situações a favor. Agora, o lírio e o sol, eles podem tanto desencadear essas situações a favor por meio de pessoas ou por meio de situações, tá? Porque são dois símbolos da natureza que representam arquétipos humanos também. Então, podem se tratar de pessoas ou situações. Então, essas são as 6 lâminas dentro do jogo que tratam das forças contrárias e das forças a favor. Para vocês verem que aqui em cima temos os negativos, sendo que um é pior que o outro, tá? O urso é pior que o rato. Aqui embaixo temos os positivos.
o Sol é melhor, né? A carta mais potencialmente mais materializadora, mais forte. São 2 lâminas de transparência e visibilidade, 2 lâminas que têm ligação com positividade. Então, elas desencadeiam realmente as situações que se tornam forças contrárias às forças contrárias. Elas se opõem às forças contrárias. Se opõem. Então, Lírio ou Sol ficam contrários às forças contrárias. O que significa que eles destroem, amenizam, afastam, vão banindo essas forças aí. E aqui as lâminas ambíguas. Aí vai depender do que estiver vibrando sobre o chicote, tá? Para poder desencadear aquilo ali. Por exemplo, se eu tenho aqui uma serpente com chicote, por exemplo, são forças contrárias, tá? Aí eu tenho uma serpente peçonhenta, ela vai atacar. Não tem como, ela vai atacar. Vai usar o veneno dela. Todas as armas dela. E essa conjunção é a conjunção da vingança. Agora, se eu tenho aqui uma aliança com chicote, eu tenho um casal. Então, tem um casal com chicote na mão. Eles uniram forças, são pessoas que estão juntas. Pode ser ou não um casal, mas são 2 pessoas aqui juntas contra a outra. Bom, contra ou a favor, né? Porque é uma situação também de ambiguidade. Você vai conseguir definir isso na terceira carta. Se o chicote, se as nuvens vêm na terceira carta, você já sabe que a situação aí é contrária. Tá? A terceira carta vai me dizer se essas 2 lâminas ambíguas estão manifestando uma situação a favor ou contra. Se são forças a favor ou se são forças contra. E aqui eu estou vendo algo contrário, porque essas 2 lâminas juntas são forças contrárias, tá? Tem essa situação. Agora, se eu vejo aqui uma estrela com chicote, são forças a favor, para banir essas forças contrárias. E vai conseguir, ok? Para você poder distinguir isso aí, em relação ao macete aí das cartas de forças contrárias e forças a favor. Então, você pode usar dentro da mesa real esse contexto aqui, essa técnica, para você poder, tá? Identificar dentro das casas, dos tópicos das casas, aquelas forças que estão atuando ali naqueles setores. Por que aquele projeto teu não está indo para frente? Você vê se uma dessas cartas caiu lá. Vê o que está acontecendo. Faz a soma das cartas, porque a soma vai puxar uma extensão que vai desencadear ali a definição do fato que ocorre entre a carta regente e a casa domiciliar. E o teu jogo vai ficar mais aberto, mais extenso, vai dar para você entender quais são as forças que atuam ali. Para finalizar, eu quero falar um pouco sobre essas forças positivas. O que essas forças positivas desencadeiam? Essas forças a favor. Elas impõem, tá, acontecimentos favoráveis. Acontecimentos que desencadeiam ali situações que de repente nem eram para dar certo, nem eram para acontecer e acontecem. É a mesma coisa dessas cartas aqui de cima, que também impõem, né, situações, fatos que nem eram para estar ali, né, e acaba dando tudo errado. Só que essas são o oposto. São o oposto. Então, você tem que analisar bem onde essas cartas caíram para você ver em que setor elas estão atuando. Isso se você quiser aplicar essa técnica ao seu jogo de mesa real. Então, você convenciona antes de abrir, tá? Porque se você não convencionar, você vai jogar um jogo, vai fazer uma leitura normal, tá? Só com os tópicos das casas, das 36 casas, mas sem o uso e aplicação dessa técnica. Porque um jogo só é válido quando você convenciona aplicar a técnica antes de abrir o jogo.